Bom dia, igreja. A graça, a paz, o amor e a misericórdia do Senhor estejam em nossas vidas nesta manhã. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13, versículos de 1 a 3. Números, capítulo 13, versículos de 1 a 3. Números, capítulo de número 13, versículos de 1 a 3. Diz a palavra eterna do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, eis que aqui estamos em Tua presença e apresentamos o nosso coração diante do Teu altar, pedindo que o Senhor fale conosco, ministre ao nosso coração, nos dê o conhecimento, o entendimento da Tua palavra. Todas as palavras que forem faladas esta manhã sirvam para o louvor da glória do Teu nome, Senhor. Leva cativo o nosso coração, o nosso pensamento e faze de cada um de nós, Pai, a habitação do Teu Espírito. Assim que nós oramos, com o perdão dos nossos pecados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar o nosso sermão dessa manhã com uma pergunta. Estaria o povo de Israel pronto para entrar em Canaã? Estaria o povo de Israel preparado para conquistar a terra de Canaã e ali servir como um modelo para todas as outras nações, um modelo de adoração ao Senhor, fazendo o nome do Senhor conhecido em toda a terra? Estaria? Queridos, o livro de Êxodo narra a história de como Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, que durou 430 anos. E também narra o pacto que o Senhor fez com Israel no Monte Sinai. O livro de Levítico estabelece a forma de adoração a Yahvé. Também estabelece as instruções para a remoção da impureza dos pecados, e em seguida trata de questões morais, das relações familiares, da vida na sociedade e do cuidado com os pobres, entre outros assuntos. Já o livro desta manhã, o livro de Números, relata a preparação do povo para entrar na terra de Canaã, o que significava dizer também que o povo já estaria entrando em guerra contra todos aqueles povos idólatras que faziam tudo aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. Então, a linguagem do livro de Números passa, em certa monta, ser uma linguagem militar. O povo estava sendo preparado para a batalha. No capítulo 1, nós encontramos Yahvé mandando Moisés levantar o censo. E o resultado foi o impressionante número de 603.550 homens de 20 anos para cima. E repare no que diz o versículo 45, todos capazes de sair à guerra. Então a intenção do Senhor era justamente que o coração do povo estivesse voltado para tal fim. Tal número corresponde ao número conservador de aproximadamente 2 milhões de israelitas que haviam saído da terra do Egito, incluindo agora mulheres e crianças. No capítulo 2, nós vemos o Senhor estabelecendo a ordem das tribos, tanto das colunas de marcha, quanto no acampamento. Cada tribo deveria ser compreendida como um exército menor, que, somados, formaria o grande exército de Israel. E o Senhor estaria com esse exército. Percebam na descrição de Gordon Verhan o que ele diz. No centro do acampamento ficava o tabernáculo, onde Deus estava entronizado acima da arca e entre os querubins. No Santo dos Santos e ao redor do tabernáculo acampavam sacerdotes e levitas, guardando-o para impedir que qualquer israelita entrasse nele sem a cuidadosa preparação necessária. Além dos levitas, acampavam as tribos seculares, alinhadas em ordens de batalha, como cabe ao povo de Deus.
tanto armado quanto em movimento, o acampamento era organizado para expressar simbolicamente a presença e a realeza do Senhor. Era Deus quem mostrava quando e para onde eles deveriam viajar. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Queridos, o Senhor está moldando o coração do povo. Era necessário não somente tirar Israel do Egito, mas era necessário tirar o Egito do coração de Israel. Nos capítulos 3 e 4, o Senhor manda levantar o censo dos levitas, chegando ao número de 22.000, que tinham os encargos dos serviços da tenda do tabernáculo, do culto ao Senhor e tudo aquilo que dizia respeito ao serviço de Yahvé. O período de tempo compreendido entre o capítulo 10 do livro de Êxodo, quando o Senhor estabelece a Páscoa, até o capítulo 10 do livro de Números, corresponde a 1 ano, 1 mês e 20 dias. Ou seja, havia 1 ano, 1 mês e 20 dias que o povo havia saído do Egito. Esse tempo levou o Senhor e levou Moisés para trabalhar o coração do povo, para que o povo pudesse de fato entrar na terra de Canaã, a conquistá-la para a glória do Senhor. Era necessário transformar um coração escravo em um coração guerreiro. Agora, será que isso aconteceu? É sobre isso que nós queremos falar. Reparem, Levítico, no capítulo 10, versículos de 11 a 13, vai dizer: aconteceu que no ano segundo, no segundo mês, aos 20 dias, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação, os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto de Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Ou seja, era a primeira vez que o povo estava marchando como um grande exército, estabelecido de forma ordenada pelo Senhor, e não mais aquele bando que saiu do Egito. Agora, a ideia era que, de fato, havia um grande exército que marchava sobre a terra, impoluto, e caminhava para Canaã, para a conquista da terra. Essa viagem, queridos, do capítulo 10 de Números até o final do capítulo 12, correspondem a 30 dias. 30 dias. Foram 30 dias para percorrer cerca de 200 quilômetros. Uma viagem intensa, exaustiva e cheia de emoções para Moisés. Se não, vejamos. Essa viagem nós poderíamos chamá-la muito bem de a viagem das 3 queixas. E aqui eu quero que você já comece a reparar no coração do povo de Israel. A viagem das 3 queixas. A primeira queixa é chamada de Taberá. Está em Números, no capítulo 11, versículos de 1 a 3, se você quiser acompanhar. Diz a palavra: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. O povo começou a murmurar contra o Senhor, se queixar do Senhor. A murmuração é uma queixa sem razão, sem ter para quê, sem noção. E o povo se queixava de sua sorte. Ah, dia, ó vida, por que eu saí do Egito? Por que me sucede todas essas coisas? E reclamando sem razão nenhuma, porque, na realidade, o Senhor os guiava com uma grande coluna de nuvem para que o calor do sol não os abatesse. Era o Senhor que os alimentava com o maná. Era o Senhor que fazia fluir a água da rocha. Não havia motivos para queixa, estavam marchando para conquistar um grande território, para a glória do Senhor. Mas o povo se queixou. A segunda queixa, o nome é Kibrote Taavá, que significa sepultura de desejos. Repito, sepultura de desejos. No capítulo 11, versículos 4 a 6, a Bíblia vai dizer: e o populacho que estava no meio deles. Deixa eu explicar o que era populacho. Quando Israel sai do Egito,
pela mão forte do Senhor, muitas outras gentes, outros povos de outras nações que também estavam cativos no Egito, aproveitaram o ensejo, a oportunidade e saem junto com Israel. A esse povo a Bíblia trata de populacho. Veja o que o populacho vai fazer. E aqui já cabe para a gente imaginar, cuidado com quem tu andas, né? As más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelos que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, veja, a queixa começa com o populacho, que contamina o coração do povo de Israel, e ambos começam a dizer, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que do Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa língua e nenhuma coisa vemos, senão esse maná. Não é nosso objetivo falar sobre o maná, mas o maná era uma comida muito interessante, queridos. Versátil, apropriadíssima para se fazer de diversas formas e, sobretudo, o povo não precisava trabalhar a terra. Recebia do Senhor todas as manhãs, mas mesmo assim encontrava um motivo para murmuração. Aí o Senhor manda, então, que muitas codornizes venham, elas voavam baixo, a cerca de 90 centímetros do chão, 2 côvados, e se estendiam por um dia de caminhada dali onde estava o acampamento. Agora vocês imaginem o coração de Moisés vendo aquele povo alucinadamente correndo de um lado para outro, buscando codornizes e amontoando para que elas secassem, para que pudessem guardar. Como se no outro dia não houvesse mais a provisão do maná. E o Senhor então os visita, quando eles estavam com a carne entre os dentes, o Senhor os visitou com pestilência. Sepultura de desejos. Cuidado com o que você deseja. Cuidado. Há um ditado popular bastante interessante que diz, cuidado com o que você pede, porque você pode receber. Cuidado. A terceira queixa foi a queixa de Miriam e Arão contra Moisés. E eu quero ler esse texto, é um pouco mais longo, mas eu gostaria de ler ele todo, queridos. Está em Números, no capítulo 12, versículos de 1 a 16. Diz assim a palavra eterna. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, ou seja, natural de Cuxa. Alguns teólogos vão dizer que era a sua própria esposa. Não é? Então ele tomou novamente essa mulher, pois tinha tomado a mulher cuxita. Versículo 2. E disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós. O Senhor o ouviu aquela queixa. Versículo 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós 3, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu da coluna de nuvem. Eu quero que você imagine essa cena, por favor, querido. O Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda e depois chamou a Arão e a Miriam. E eles se apresentaram. Então o Senhor disse diretamente para os dois, imagine a cena. Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, eu falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, pois ele vê a forma do Senhor, como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, agora era Senhor, né? Não põe este rogo sobre nós, este pecado, pois loucamente o procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Moisés, grande Moisés, manso, humilde, clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhado por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida.
Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois, o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Perceba, queridos, que o caso de Moisés ter tomado a mulher cuxita era apenas uma cortina de fumaça para aquilo que de fato estava no coração de Arão e de Miriam, que se levantavam contra a autoridade do servo do Senhor. E um olhar mais arguto para esses 30 dias de viagem, para a viagem das 3 queixas, nos apresentará um quadro dramático de Israel que estava prestes a entrar na terra de Canaã. Vocês conseguem já ver como é que estava Israel? Como é que está medindo aí o seu termômetro acerca de Israel? À luz do que vimos aqui, eu quero apresentar apenas 2 verdades encontradas no livro de Números, sobretudo nos capítulos ora abordados. Primeira verdade, queridos. A nossa confiança não pode ser colocada em homem, mas em Deus. Precisamos confiar em Deus e não em homem algum. O versículo 1 do capítulo 13 diz que Moisés mandou que fossem escolhidos 12 homens para espiarem a terra, um de cada tribo. E a palavra do Senhor usa a expressão príncipes entre eles. Por usar essa expressão, queridos, eu quero que você compreenda que eram homens notáveis, homens de grandes feitos, homens reconhecidos entre o povo de Israel, homens notáveis, homens de coragem, mas, ao retornarem, não apresentaram um relatório que nós esperávamos que eles apresentassem, não. Números capítulo 13, versículos 27 a 33, acompanhem comigo o relatório desses homens, e nós vamos pontuando e comentando para ganharmos tempo. Capítulo 13, versículos 27 a 33. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela, mostrando um cacho de uvas trazido numa vara, e necessário 2 homens para carregar. Então está dizendo o seguinte: realmente a terra é muito boa e mana leite e mel. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, ou seja, os filhos dos gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então fez Calebe calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Fez calar todo mundo. Vocês não estão vendo além do que os olhos veem. Vocês não estão vendo além da realidade física. Nós temos um Deus que está conosco, é isso que Calebe estava dizendo. E mais uma vez, porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. O medo paralisa, o medo engessa. E o servo do Senhor tem que pedir aquilo que os discípulos pediram: ousadia e coragem. O povo de Deus tem que ser um povo corajoso. E disseram mais ainda: e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Primeiro eram os próprios moradores, que eram grandes, eram gigantes. Agora o problema era a terra que engolia os moradores. Percebem o coração desses homens? E o povo inflamado com eles. E eles continuam dizendo: e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. Ou seja, continuaram falando a mesma coisa, repetindo a mesma coisa. E éramos, e aqui eu quero que você repare nesse detalhe do texto bíblico, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Eles olharam para eles mesmos e se viam como um inseto. Compreendem? Éramos aos nossos olhos como um inseto, como gafanhotos, e mais, como gafanhotos, assim também o éramos aos olhos deles. Agora eles já têm a capacidade de entrar no coração dos outros, para saber o que os outros estão sentindo.
na mente dos outros para saber o que os outros estão pensando? Medo. Falta de fé. Falta de coragem. Porque até então não haviam aprendido a confiar em Deus. 1 ano e 2 meses, quase 1 ano e 3 meses nesse passo das Escrituras, e o coração do povo estava longe do Senhor. Onde estavam os homens notáveis? Onde estavam os homens de coragem? Onde estavam os homens de brio? Onde estavam? Salvo Josué e Calebe. Se estivéssemos lá, de que lado estaríamos, queridos? Fazendo coro com todo o povo ou somando vozes com Josué e Calebe? Onde seria a vontade do Senhor Jesus para que nós estivéssemos? Onde é a vontade do Senhor para que nós estejamos? Tudo que nos vem à frente é difícil para fazer, não damos conta e logo desistimos e voltamos para trás. Ou não? Ou estamos buscando do Senhor a força e a coragem e a ousadia para continuarmos lutando e enfrentando, de forma que a nossa vida glorifique ao Senhor. Segunda verdade, nem sempre a razão está com a maioria das pessoas. Precisamos nos guiar pela vontade de Deus. A maioria das pessoas estava contra Calebe e Josué, contra Moisés e Arão. O relato dos espias, queridos, era verdadeiro, sim. Era uma terra que manava leite e mel, era uma terra de gigantes, tudo isso era verdade. Haviam cidades fortificadas, havia dificuldade para a guerra, as estratégias a serem estabelecidas precisavam ser bastante estudadas, mas eles se esqueciam de uma coisa. Perto estava o Senhor. Amém? E isso nós não podemos perder de vista. A nossa consciência, o nosso coração tem que ter essa convicção de que perto está o Senhor, aleluia. E a vai chamar, o Senhor está ali. Amém? E chegaram a dizer, no capítulo 14, versículo 7, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Imagina o coração de Moisés, que tantas outras vezes se colocou entre Deus e o povo para defender o povo. Imagina o coração desse homem de Deus, com seus 80 anos de idade. Eu não era mais uma criança. Moisés e Arão ficam profundamente abatidos. Josué e Calebe rasgam as próprias vestes e dizem: a terra é muitíssimo boa. Veja o versículo 7. Falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Olha o coração desses homens. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os havemos de devorar. Retirou-se deles o amparo. O Senhor é conosco, não temais. Percebe a convicção desses homens? Mas por mais que tentassem falar, queridos, tal foi o incêndio ateado pelos 10 espias no coração do povo, que o povo perdeu a razão, estava ensandecido. Chegaram a querer apedrejar Josué e Calebe, e se possível fosse também Moisés e Arão, e pegarem pedras, e se prepararam, mas a Shekinah do Senhor desceu sobre a tenda da congregação, a todos os filhos de Israel, então pararam, porque viram a manifestação da glória e do poder de Deus, que estava com Josué e Calebe, e com Moisés e com Arão. Louvado seja o Senhor. O Senhor está ali. Ali na sua casa, ali no meio da sua família, o Senhor está ali. Diante do problema entre você e o problema está o Senhor está ali. O Senhor que habita entre os querubins, habita na sua casa, na sua família, na sua história, nos seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, em você, o Senhor está ali.
Eles haviam perdido completamente a razão. E o Senhor então quis destruir o povo com pestilência e quis deserdá-lo. Aí Moisés, o manso Moisés, mais uma vez intercede ao Senhor e diz: Senhor, se tu matares esse povo, o que vão dizer os egípcios que o Senhor os tirou de lá para os matar no deserto? Senhor, todos os povos sabem que esse é teu povo e que tu os escolheu para caminhar no meio deles, para habitar no meio deles. Tua nuvem está com eles de dia e tua coluna de fogo à noite, Senhor. O que vão dizer? Percebe o coração de Moisés? Se o Senhor matar esse povo, dirão, prometeu uma terra, mas os levou à sepultura. O Senhor é longânimo e misericordioso, então perdoa esse povo. E o Senhor perdoou o povo. Perdoou. E eu quero concluir este sermão, queridos, dizendo para você que, de fato, o Senhor perdoou o povo, mas houve consequências. Consequências. Capítulo 14, versículos 29 a 35. Acompanhe, por favor, a leitura. Que palavra dura foi aquela palavra do Senhor naquele dia. 14, 29 a 35. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós forem contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto, vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto, segundo o número dos dias em que espiastes a terra 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, e se consumirão, aí falecerão. E somente Josué e Calebe puderam entrar na terra. Percebe o que acontece aqui, queridos? Percebe o que acontece? O que se passa no meio do povo, no coração do povo, para aquele que prefere o caminho da desobediência a Deus, qualquer lugar é melhor do que o lugar que Deus preparou. Qualquer lugar. Qual era a desculpa? Os gigantes. A terra que devorava. Percebe? Os moradores. Eles mesmos que não passavam de gafanhotos aos próprios olhos e aos olhos dos moradores da terra. Percebe? E nós? Será que nós percebemos que muitas vezes criamos argumentos para não fazermos a vontade de Deus? Para preferirmos outro lugar, alhures, que não seja o lugar que Deus preparou para nós? Percebe? Em segundo, para alguém que não confia em Deus, é melhor ser escravo no Egito do que ser livre em Canaã. Ora, no Egito nós temos os alhos, os pepinos, os melões, o peixe que os egípcios nos dão. Qualquer lugar é melhor. Ser escravo no Egito é melhor. Mas eles se esqueceram dos açoites e da humilhação. Se esqueceram da privação do culto. Se esqueceram. E nós? Nós confiamos em Deus? O que temos escolhido é a escravidão do Egito ou a liberdade que o Senhor nos propõe em Canaã? O que nós preferimos para nossas vidas? Será que nós conhecemos todos os detalhes
os vieses, os pormenores? Será que nós entendemos o coração de Deus, aquilo que Ele de fato tem preparado? Se não, por que temos trocado a vontade de Deus pela nossa própria vontade? Em terceiro, em Canaã, significava que o povo deveria assumir responsabilidades. Combater gigantes, conquistar cidades, responsabilidades, que até então não tinham. 430 anos de escravidão. Eles tinham outro tipo de problemas, mas esses tipos eles não tinham e não queriam assumi-los. Eles passariam a ter que cultivar a terra. Há quanto tempo Israel não cultivava a terra? Quanto tempo? Cachos de uvas encontrados em parreiras espontâneas, como no Vale de Escol. Só lá no Vale de Escol, mas não dá para alimentar a nação toda. Não tem comida dando no chão assim, para alimentar toda aquela gente. Precisa trabalhar a terra, colocar a mão na terra, arar a terra, precisa semear, precisa colher, precisa trabalhar, precisa arregaçar as mangas, precisa se envolver. Compreende, querido? E nós? Será que nós nos disporemos a assumir responsabilidades no reino de Deus? Ou será aqueles que simplesmente, vamos ali ao Vale de Escol, lá tem uvas e vamos os deleitar nas uvas que tem ali? Pense na sua vida, querido espiritual. Pense na sua vida espiritual. Precisamos colocar a mão na terra que o Senhor nos deu. Precisamos espalhar semente. Precisamos evangelizar, precisamos falar do amor de Deus para as pessoas que ainda não o conhecem. Precisamos combater gigantes, tomar cidades. Precisamos trabalhar a terra. Você está disposto a isto? Ouçam. É claro que sozinhos jamais conseguiríamos. É claro. Nunca foi a proposta do Senhor nos deixar sós. Nunca. Jamais foi. É Jesus quem nos convida a enfrentarmos todas as dificuldades. É Ele que entra nessa terra conosco. É Ele que vai à nossa frente. É Ele que faz. Pense, querido, por um instante. Do que adiantaria Israel marchar como exército? Judá à frente, que coisa gloriosa! Com seus estandartes, os homens de guerra, as tribos dispostas em torno do tabernáculo, que coisa linda, um exército, mas o coração era de covardes, porque ainda não haviam aprendido a confiar em Deus. E a nova geração precisava aprender a confiar em Deus, sim. Por isso o povo permaneceu por mais 38 anos e 8 meses, que somados aos primeiros já passados, perfariam os 40 anos. Quanto tempo perdido, quanto tempo perdido. Não é verdade? Caminhar no deserto, sabendo quanto tempo ainda viveria. Está chegando os 40 anos, eu vou partir, meu filho, porque eu não tive coragem. E meu cadáver vai cair no deserto. Compreende o que o Senhor está falando com você nesta manhã? Quanto tempo perdido. E nós, eu e você, confiamos em Deus, confiamos que Sua palavra nos basta, estamos seguros disto, que o Senhor fale mais ao nosso coração. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Querido Deus eterno Pai, nós te louvamos essa manhã na beleza da Tua santidade. Reconhecemos aqui o nosso pecado, o nosso tão vil pecado. E reconhecemos, Senhor, que sem o Senhor nada podemos fazer. Reconhecemos que somos fracos, que somos covardes, tantas vezes. Reconhecemos que tantas vezes só vemos dificuldades à frente e por causa disso queremos voltar.
Às vezes nós estamos em Taberá, nos queixando. Às vezes estamos à sepultura dos desejos, nos queixando. Às vezes nos colocamos com Moisés, com Arão e com Miriam, nos queixando. E nos esquecemos daquilo que o Senhor faz. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, que nós possamos estar ao lado de Josué e Calebe, que entenderam o teu plano, Senhor. Que entenderam que o Senhor era quem iria à frente do povo para dar vitória. Então que se faça assim, Senhor, para a glória do teu nome em nossas vidas. Que sejamos como Josué e Calebe. E nos ajuda, Senhor, nos assiste nas nossas fraquezas, porque sozinhos jamais conseguiremos. Eis a nossa oração sincera, no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Tenhamos um bom dia.